Fala família, beleza? Como é que tá aí no online? Tranquilo, tudo certo, tudo correndo bem? Qualquer dúvida já sabe, só me procurar. Sou Fabrício Dutra, professor de português. E vou continuar agora com o assunto no qual a gente já estava, né? Que é morfologia, o estudo importantíssimo, claro, das classes gramaticais. Vai para a tela, por favor. Essa tabela aqui você já viu, já falamos sobre ela, classes variáveis e invariáveis. Só para fazer um flashback, né? Que o substantivo vai ser um núcleo e o artigo determina o núcleo, pronome determina o núcleo, determina. Então, dessas classes variáveis, repara, só o verbo não gira em torno do núcleo. O artigo se refere ao núcleo, pronome também. Você viu? O advérbio está em outra classe que não tem nada a ver com os substantivos, né? E aí, agora na continuação da matéria, a gente vai falar particularidades a respeito das classes. Primeiro, sobre o artigo, tá vendo? Aprendemos já a reconhecer o artigo. Claro, a gente aprendeu a reconhecer o artigo. Se liga ao núcleo e tudo mais. Agora vamos falar algumas coisas sobre o artigo que cai em prova. Bom, primeiro, artigo é a palavra que determina ou indetermina os seres ao qual está ligado. Interessante isso aqui, porque determinar ou indeterminar, né, faz referência ao artigo ser definido ou indefinido, ó, ou aos as, né, uma, uns, umas. Isso aqui é tranquilo, de verdade, acho que não existe muita dificuldade quanto a esse reconhecimento, não. O que interessa para você é o seguinte, se você usar o artigo o, se botar aqui, ó, os alunos, essa frase tem um sentido. Se você botar uns alunos, a frase já passa a ter outro sentido. Você viu a diferença? Dentro de um texto, pode fazer toda a diferença trocar o os pelo uns, né? Então fica ligado nisso. E a ausência do artigo, que também é um fato gramatical muito importante, né? Quando o substantivo tem um artigo os, tem um sentido. Artigo uns, tem um sentido. E sem artigo, ele também tem outro sentido, ó. A ausência do artigo generaliza o sentido do substantivo. Como assim? Temos aqui alguns trechos, né, para a gente analisar. O que interessa para a gente é o que está em destaque aqui, ó. Olha aqui, objetivo da audiência. Tá vendo que tem artigo aqui dentro. Ó, foi, tá vendo? O sujeito aqui, o objetivo da audiência. O núcleo quem é? Objetivo. O artigo o se refere ao objetivo e da audiência também se refere ao objetivo. O que nós temos aqui é artigo e uma locução adjetiva, tá vendo? Dentro dessa locução, o que você tem? Preposição, mais artigo, mais substantivo. Isso aqui, não quero isso de você, eu quero de você aquele trecho destacado ali, ó. Olha o que ele fala, isso dentro de um texto. O objetivo da audiência foi a ação penal aberta para investigar os desvios de recursos. Repara que esse segmento, os desvios de recursos, tem como núcleo a palavra desvio, está vendo? O os se refere a desvio, de recurso também. Aqui está o núcleo. Então você tem artigo e uma locução adjetiva. O que eu quero é que você enxergue esse os aqui, ó. Olha o que ele fala. O objetivo da audiência foi a ação penal aberta para investigar os desvios de recursos. Aí ele vai falar sobre os desvios, ó, cerca de 500 milhões de dólares por meio de empresas de fachada, entre elas o próprio laboratório Labogen. Enfim. Agora, olha aqui a segunda frase, olha a diferença. O objetivo da audiência foi a ação penal aberta para investigar desvios de recursos. Olha a diferença, cara. Repara que na frase original, na primeira frase, ele coloca um artigo e é o artigo definido os, tá vendo? Artigo definido os, indefinido um. Repara que aqui embaixo ele não está usando o artigo. Ele deixou o núcleo só com a locução. Todo mundo enxergando? O objetivo da audiência foi a ação penal aberta para investigar desvios de recursos. Repara que a mudança de sentido é nítida. Quando ele fala os desvios, ele está falando de desvios específicos, que certamente dentro do texto serão explícitos. Ou explicitados aqui. Na segunda frase, a palavra desvios de recursos está solta, sozinho. Desvios de recursos. Tem artigo antes? Não, não tem. E se não tem artigo antes, olha o que ele faz. Generaliza. Quando ele fala investigar desvios, está falando de desvios de modo geral. Ele não usou o artigo hoje para generalizar. Olha que importante. Essas duas frases aqui, ó. Os professores são vaidosos. Nessa frase solta, não está dentro de texto nenhum. Está percebendo que você também está generalizando, está falando de todos? Legal, né?
Mas dentro do contexto, se eu citar lá o professor fulano e o professor ciclano, professor João Trindade, professor Ivan Lucas, correm todo dia no parque da cidade, né, de sunga, passam bronzeador, fazem barra, usam tênis e uma meia até a canela. Nota-se claramente que os professores são vaidosos. Olha para mim aqui. Que professores são esses? Tá vendo que eu utilizei o artigo dentro do texto agora e eu tô retomando professores que já foram citados antes? Professor Ivan, professor João. Opa, peraí. Então quando eu falo os professores, são professores citados no texto, sim ou não? Já foram citados no texto. Agora, olha aqui embaixo. Professores são vaidosos. Na frase solta, está generalizando. E como está sem o artigo, galera, até se você colocar dentro do texto, generaliza. Quer ver? Professor Ivan, professor João correm todo dia no parque, malham, fazem lamba aeróbica, dançam todos os dias. Ponto. Nota-se que professores são vaidosos. Mesmo que eu tenha citado o professor X e o professor Y, se eu não utilizo o artigo, eu generalizo. Então você está vendo que dentro de um texto, o artigo ele pode retomar elementos determinados e a ausência dele sempre generaliza. O que eu quero que você entenda é que na prova não aparece frase solta. Não aparece frase solta. Aparece frase contextualizada. Então, utilizou o artigo os, geralmente você é para determinar o núcleo. Não utilizou o artigo é para generalizar. Beleza? Quer ver um exemplo? Se eu coloco assim, ó, aumentou no Distrito Federal o roubo a pessoas. Esse A não pode ter crase, tá? A gente vai estudar já já isso aqui. Porque, olha só, pessoas é uma palavra, é um substantivo, um núcleo feminino. E tá no plural. Então, se eu tivesse que usar artigo para isso aqui, seria as. Quer ver, ó. Pessoas vêm sendo assaltadas diariamente. Quem vem sendo assaltadas? Pessoas. Você está verificando que o núcleo pessoa está sozinho? Pô, se está sozinho, cara, isso aqui pode estar dentro do texto que for. Generaliza. Agora, se você fala de pessoas dentro do texto, essas pessoas, as pessoas, você está falando das pessoas que foram citadas. Então, a ausência do artigo sempre generaliza. Então, toma muito cuidado, porque algumas bancas colocam assim, ó. Ó, a semana para o preso. Vou botar no plural. Para os presos, corresponde a menos 7 dias. A semana para os presos corresponde a menos 7 dias. Dentro de um texto, se eu tiver citado o preso J, o preso F e o preso G, eu estaria retomando esses caras para os presos. Se eu venho e troco esse os por uns presos, já mudaria o sentido. Para os presos quaisquer, indeterminados, mudaria o sentido. Se eu tiro o artigo, cara, eu posso ter citado o J, o F e o G. Mas se eu falo para presos, a semana tem menos 7 dias, para presos, mesmo que eu tenha que falar desses três, a ausência do artigo vai fazer o generalizar. Presos de modo geral. Então, cuidado, porque se você utilizar os presos tem um valor, uns presos tem um valor, e a ausência do artigo também tem um valor semântico. Cuidado com isso, para você não errar. Tá? Isso costuma aparecer em prova e a gente tem dúvida, tá? Mais sobre o artigo. Primeiro, ponto importante, a função dele de substantivação. Isso é muito bacana. Olha a frase. Preserve o verde. Todo mundo que está em casa, no online, aprendeu que cor é qualidade. E se cor é qualidade, cor é adjetivo. Toma cuidado com isso. Quer ver? Olha para a frase, por favor. Ó, aquela casa verde vem sendo observada pela polícia há dias. Quem vem sendo observado? Aquela casa verde. O núcleo é casa. Ó, aquela se refere a casa e verde também. Aqui a palavra verde tem ou não tem? A famosa função adjetiva da qual eu estou falando desde o primeiro minuto de aula. Tem. Função adjetiva. Por que função adjetiva? Porque está determinando o núcleo. Determina o núcleo. Tem função adjetiva. Ótimo. Agora, nessa frase aqui, ó, preserve o verde.
Esse o se refere a quem? Verde. Esse o se refere a verde. Então, o verde passou a ser substantivo. Tá verificando? Ele passou a ser substantivo porque passou a ser núcleo. Ocorre que existe antes dele um determinante que naturalmente transforma esse cara em núcleo. Então, não é que o artigo transforma a palavra em substantivo. É que o artigo transforma a palavra em núcleo. Logo, em substantivo. Beleza? Na tela. Vou festejar o teu sofrer. Olha aqui, o teu sofrer. Teu se refere a sofrer e o também, tá vendo? Sofrer, então, galera, nessa frase aqui, ó, por mais que pareça verbo, não é verbo, é núcleo. Se é núcleo, substantivo. Aí vem o teu penar. O teu penar, ó, teu se refere a penar e o também. Mais uma palavra que passou a ser núcleo e passou a ser substantivo. Então, dá a impressão de que o artigo transforma as palavras em substantivos. Isso é verdade, mas é porque transforma em núcleo. Tranquilo? Agora aqui, ó, os experientes sempre procuram agir com mais parcimônia. Quem procura agir? Os experientes. Olha o núcleo, experiente. Olha o os aqui, ó. Então, eu poderia falar que a presença do artigo os fez com que experientes passasse a ser um substantivo. Porque, em tese, ó, experiente é um atributo. Alunos experientes. Aqui, nitidamente, ó, experiente qualifica aluno. Substantivo. Ouvi um não e desanimei. Olha o um transformando o não em substantivo. O não, tradicionalmente advérbio. O nome disso, da troca de classe gramatical das palavras, é chamada de derivação imprópria. Quando uma palavra deixa de ser uma classe e passa a ser outra. Aqui, ó, diga-me o porquê dessa atitude. Ó, o porquê. Esse porquê aqui, ó, ele é um substantivo. E sempre que o porquê é um substantivo, ele é junto e com acento. Ó, o artigo antes dele, transformando em substantivo. Então, legal falar sobre a função de substantivação do artigo. Porque isso cai. Olha aqui a questão, galera. O emprego do artigo em o pregar é em tudo comparável ao semear. Coloca os verbos pregar e semear em função própria de substantivo. Isso é certo ou errado? Aqui, ó, quem é comparável a semear? É o pregar, tá vendo? Esse o se refere a pregar. Então você tem artigo transformando esse cara em substantivo. Ao semear, esse o se refere a semear. Então transforma em substantivo. Então o artigo o transforma pregar e semear em núcleo. Por isso que transforma em substantivo. Uma consequência. Você viu no nosso curso, no início, que o núcleo é o substantivo. Beleza ou não beleza? Show, tela. Mais ainda sobre o artigo. Primeiro, assuntos correlatos. Contração de artigo com preposição. Então, se você tem aqui, ó, eu tenho meu pensamento focado em, mas a prova, tenho focado em a prova, como é que fica? Na prova. Eu gosto de os doces da minha avó. Eu gosto dos doces da minha avó. Eu passei por os caminhos mais perigosos. Passei pelos. Tá verificando que esse na aqui tem artigo? Nesse 2 aqui tem artigo dentro? De mais os? Pelos também tem artigo por mais os? Se fosse preposição a mais artigo a, como é que ficaria? Ah, olha que bacana. Em mais a, na. De mais os, dois, né? Por mais os, pelos, e a mais a é o famoso a craseado. Esse assunto aqui vai ser muito trabalhado por nós. É um assunto muito perigoso, cai sempre em prova, tem que saber, rola dúvida na hora de escrever uma redação discursiva. Então, crase é um assunto que chave pra gente. A gente vai falar muito sobre ele já já. O que eu quero é que você olhe pro a com acento grave e diga: existe artigo aqui. Beleza? É isso que eu quero. Quero que você olhe pro na, para esse na aqui, ó, e diga: tem artigo aqui. 2 tem artigo aqui. Pelos tem artigo aqui. Então, artigo tem a ver com contração, tem a ver com crase. Artigo facultativo. Lá na aula de crase, você vai ver quando que a crase é facultativa. E se você sabe que crase é preposição mais artigo, contrário, preposição mais artigo, se você sabe quando que o artigo é opcional, você sabe quando que a crase é opcional. Então, ó, quando que o artigo é opcional? Ó, antes de pronome possessivo. Aqui, ó, no dia a dia, é a casa de minha mãe. Ou então é a casa
da minha mãe. Tanto faz, antes do minha, possessivo, sua, nossa, vossa, usar artigo ou não usar. E nome de pessoa também, ó. Nome de pessoa. Se você falar Pedro estuda com muita seriedade, sem artigo, e o Pedro estuda, tá certo. Então o artigo é opcional antes de possessivo e nome de pessoa. Logo, também vai ser opcional a crase. Se crase é artigo, beleza? Artigo proibido. Olha que bacana. Existem várias palavras no português que não admitem artigo. Olha lá para a tela. Por exemplo, cada aluno, ó. Cada aluno desenvolverá 20 textos. Ninguém fala o cada aluno, né? A gente fala só cada. Então, se você entende quando o artigo não pode ser usado, você também entende quando a crase não pode ser usada. Crase tem tudo a ver com artigo e com preposição. Não é uma lista que você vai ficar decorando igual um maluco. Vai entender crase para fazer sentido e você acertar. Então, na tela, 4 assuntos que fazem total referência ao uso de artigo são esses, beleza? E olha que interessante. Deixa eu apagar aqui, que tem um ponto bastante interessante aqui, ó. O que eu chamo aqui de o falso artigo. Olha a frase. A vida é bela. Acabou. Mas há os que digam que não. Esse os aqui, fala pra mim, ele é artigo? Para esse cara ser chamado de artigo, ele teria que ter o comportamento de um artigo. Eu pergunto pros irmãos em casa do online. O que o artigo faz? O artigo ele se refere ao substantivo. Concorda? Nessa frase aqui tem algum substantivo para ele se referir? Os o quê? Os nada, né? Ele não é artigo, galera, esse os aqui. Por o cara ser artigo, necessariamente teria que ter um substantivo para ele se referir. Esse os aqui, ó, ele significa pessoas. O artigo nunca vai significar nada. Esse os aqui, ó, não é artigo. Quando o os não está se referindo a um substantivo, quando ele não está, igual aqui, faz um teste. Se você puder trocar por aquele, aquela, aquilo, ele é um pronome. A vida é bela, mas há os que digam que não. A vida é bela, mas há aqueles que digam que não. Então, ele é ou não é um pronome? É, esse os é um pronome demonstrativo. E se fosse assim, ó, a vida é bela, mas há os indivíduos, olha a diferença, que dizem que não. Agora, não há dúvidas que esse os está se comportando como um artigo. Nessa frase aqui, eu primeiro vi que ele não é artigo, para depois pensar em chamar de pronome. Nessa frase aqui, não, já vi que o cara é artigo, ó. Então não tem dúvida, meu irmão. A dúvida só vai rolar quando ele não for artigo. Aí você troca por aquele, quer ver, ó? Muito errado o que você falou. Muito errado o que você falou. Tem algum substantivo aqui? Ele é artigo? Não. Muito errado o quê? Aquilo que você falou. Então, muita atenção, muito cuidado com o uso do artigo. Ele cai bastante em prova, tem que saber. Na tela. Substantivo. Vamos falar sobre substantivo. Pô, já falei muito, né? Critério escolar, né? Nomeia os seres. Critério em prova. Funciona como núcleo de sintagma. Núcleo do sujeito. Ó, chutei a bola. A bola não é sujeito. O sujeito sou eu. Mas o complemento vai ter o seu núcleo lá. A bola. Núcleo, bola. Também pode ser núcleo do sujeito. Ó, a bola caiu no quintal. Ó, sujeito. Enfim. Ele é núcleo. Seja do sujeito, do objeto, enfim. Olha essa frase aqui. Privatização impede muitos casos de corrupção. Galera, vamos colocar aqui uma cor diferente. Tchum. Não, menos essa. Quem é que impede a privatização? É muito fácil chamar privatização de substantivo nessa frase, porque está sozinha dentro do sujeito a palavra. É o núcleo, não tem discussão quanto a isso. Lá no complemento que é legal, porque tem várias palavras, ó. Muitos casos de corrupção. Quem é o núcleo do complemento? Impede o quê? Impede os casos. Então, o núcleo desse objeto, do complemento, é casos. Muitos se refere a quem? Aos casos. É qualquer caso? Não, é caso de corrupção. O que eu quero que você entenda é que dentro dessa locução você tem preposição de mais substantivo corrupção. Ah, poderia ser até o da, tá vendo? Se a banca perguntar só o de, preposição. Se a banca perguntar só corrupção, substantivo. Se perguntar os dois juntos, locução com valor adjetivo.
está vendo o que é uma locução? Uma locução é quando você junta mais de uma palavra para fazer uma coisa só. O de corrupção está determinando casos. Então é uma locução adjetivo. Mas lá dentro você tem preposição de mais corrupção. Beleza? Vai para a tela. O discurso daquele deputado causou enorme indignação nos brasileiros. Aqui, ó. Pensa comigo. Quem é o núcleo? Quem foi que causou indignação? Discurso. O núcleo do sujeito é discurso. Substantivo. Mas eu pergunto para os irmãos aí, é qualquer discurso? Não. É o discurso do deputado, daquele deputado, é a locução adjetiva. Todo mundo enxergando? Eu poderia falar assim, ó, o discurso interminável. Interminável seria adjetivo, mas daquele deputado não, é a locução. Agora, olha para dentro da locução. Você tem um substantivo aqui, ó. Dentro da locução você tem um núcleo, tá vendo? Tudo isso junto daquele deputado é a locução adjetiva. Mas lá dentro dela você tem de mais aquele mais deputado. Então, um substantivo, dois substantivos. Lá no complemento, enorme indignação brasileiro. Causou o quê? Causou indignação. Olha o núcleo do complemento aqui, ó. Indignação. Aí, enorme se refere à indignação nos brasileiros também. Mas olha, por favor, dentro dessa locução nos brasileiros, você tem substantivo. Dentro dela. A expressão nos brasileiros seria a locução. Mas dentro da locução... Tá vendo a lógica? Ó, o deputado federal teve o mandato cassado. Quem teve? O deputado federal. Sem dúvida, só tem um núcleo aqui, só tem um substantivo, não tem... Ó, você tem esse o em função adjetiva e você tem federal em função adjetiva. Então você não tem aqui uma locução, só um adjetivo. Mesma coisa aqui, o mandato cassado. Tranquilo, né? Aí, ó, os defensores do parlamentarismo apostam no acirramento do clima. Quem aposta? Ó, o primeiro núcleo aqui, o núcleo do sujeito. Defensores. Substantivo. Só que em torno dele é o que temos? Em torno dele, um artigo e uma locução. Dentro da locução aqui, ó, um substantivozinho aqui, ó, dentro dela, tá vendo? Se a banca destacasse só parlamentarismo, substantivo. Se destacar do parlamentarismo, locução. Mesma coisa, ó, acirramento do clima. O núcleo primeiro aqui é acirramento. O do clima é a locução. Mas dentro da locução, você tem substantivo. Então, você viu o que é o substantivo? O substantivo é o núcleo. É aquele cara que geralmente, vai estar precedido por um determinante. Artigo, pronome, o que for. Beleza? Adjetivo, por sua vez, olha aqui. Eu vou colocar aqui uma frase bem parecida da indignação, né? Ó, vou botar aqui o discurso daquele deputado. Vou escrever aqui embaixo para você comparar. Daquele deputado causou enorme indignação nos brasileiros. Beleza? Olha agora quem causou indignação, galera. Não é só o discurso daquele deputado, é o péssimo discurso daquele deputado corrupto. Repara que o núcleo do sujeito, você já tinha visto que era discurso. Aí você tem péssimo, se refere a discurso, o se refere a discurso, e daquele deputado também. Repara que existe o determinante o, e o determinante péssimo, e o determinante daquele deputado corrupto. São 3 determinantes para o núcleo, né? Aqui você tem artigo, péssimo seria um adjetivo, e isso aqui seria uma locução adjetivo. Beleza? Todo mundo vendo isso? Olha, por favor, para dentro da locução. Olha o que você tem. De mais aquele deputado corrupto. Dentro dessa locução, olha quem é o substantivo, família. Deputado. Tá sozinho esse substantivo? Não, cara. Aquele se refere a deputado e corrupto também. Você tem pronome aquele mais adjetivo corrupto. Você está verificando que um adjetivo sempre vai existir em função de um núcleo? Núcleo do sujeito. Olha aqui esse exemplo. Ó, o excelente atleta brasileiro ganhou a medalha. O núcleo, atleta. Repara que esse núcleo tem 3 determinantes, só que os determinantes não são locuções, ó. O, artigo.
Aquele, lembrando, quem tem função adjetiva? Artigo, pronome, numeral, o próprio adjetivo e a locução adjetiva. Os três elementos aqui, ó, locuções, eles não são, então sem problema, né? Aí, excelente, não é artigo, não é pronome, não é numeral, não é locução. Ele é o quê? Adjetivo. Brasileiro, se refere a atleta. Não é artigo, não é pronome, não é numeral, não é locução. Ele é o quê? Adjetivo. Mas se eu falasse atleta de Brasília. De Brasília se refere a quem? Atleta. De Brasília é locução. E olha para dentro dela, o que você tem? Preposição mais Brasília. Tá vendo? Tá vendo? Aquele atleta de esporte aquático. Olha a frase. É qualquer atleta? Não. É atleta de esporte aquático. Então isso tudo é a locução de valor adjetivo. Tá vendo isso? Agora olha para dentro da locução. Vê se você não tem aqui aquático qualificando esporte. Então seria um adjetivo lá dentro, ó, um núcleo, né? Dentro da locução isso. Então o português é assim. Você vai entender por níveis o núcleo, os determinantes, o núcleo, as palavras de função adjetiva. E lembra, quem tem função... Vou limpar a tela para eu escrever com uma letra maior. Quem é que tem função adjetiva? Primeiro, artigo. Depois, pronome. Depois, o próprio adjetivo tem função, né? Adjetivo. O numeral e a locução, adjetivo. Aí vamos supor que aqui tenha um substantivo. Todos eles vão se referir ao substantivo. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Todos eles. Aí vou colocar os meus 2 filmes preferidos de comédia. Olha como o português é uma língua maravilhosa, cara. Os meus 2 filmes preferidos de comédia vão passar hoje no canal tal. Quem é que vai passar hoje? Filme. Aqui está o núcleo. Filme é um núcleo, um substantivo, que está sozinho ou está acompanhado de determinante? Responde aí. Pode falar sozinho no quarto, ninguém vai achar que você está estudando. 2 se refere a quem? Filmes. Então tem função adjetiva. Se tem função adjetiva, só pode ser isso aqui, ó. 2 é artigo? Não. Pronome? Não. Numeral? É. Isso aqui é um numeral. 2 se refere a quem? Filmes. Então, desculpa, meus. Meus se refere a filmes. Então, meus só pode ser artigo, pronome, né? Não. Artigo não. Pronome é. Tá vendo? Meus é um pronome. Numeral não é e tal. Os, mole. Os é o quê? Artigo. Preferido se refere a quem? A filmes. Então tem função adjetiva. Preferido é artigo? Não. É pronome? Não. É numeral? Não. É locução? Não. É o quê? Adjetivo. De comédia se refere a quem? A filmes. É artigo? Não. Pronome? Não. Adjetivo? Não. Numeral? Não. Locução adjetivo. Você tá vendo? Todos esses elementos que eu vou agora passar uma canetinha vermelha, todos eles têm função adjetiva. Função adjetiva, função adjetiva, função adjetiva, função adjetiva, função adjetiva. Mas qual deles é propriamente dito um adjetivo? Agora é a pergunta maneira. Esse hoje é um adjetivo? Não, ele é artigo. Meus é adjetivo? Não, ele é pronome. 2 é adjetivo? Não, é numeral. De comédia é um adjetivo? Não, é uma locução. Agora, o preferidos é um adjetivo. Isso costuma cair em prova. Fique, por favor, ligado. Olha para mim aqui, para mim. Fique ligado que isso costuma cair muito em prova. Qual é o adjetivo, quem é o adjetivo, quantos adjetivos tem. Então, vai para a tela, por favor. Em torno do substantivo podem aparecer essas classes. E diferenciar uma da outra não é difícil. Reparou? Filmes é um núcleo substantivo que tem vários determinantes. Mas só um deles é um adjetivo propriamente dito. Beleza ou não beleza? Olha para mim aqui, família. Tem mais coisas para a gente falar sobre o adjetivo, né? Mais coisas, mais detalhes. Só que tudo que eu tenho para falar sobre o adjetivo agora vai ser comparando esse cara com um advérbio. E é interessante demais que você estude os dois juntos. De verdade.
O que faz um adjetivo e o que faz um advérbio? É o assunto do nosso próximo vídeo, dentro ainda, claro, de classes gramaticais. E daqui a pouco a gente se vê. Beijo no coração, espero estar ajudando, espero estar sendo claro. Se tiver dúvida, pode me chamar, pode mandar e-mail, pode mandar no Facebook, pode mandar no Instagram. A gente está junto. Aquele abraço, galera. Fica com Deus.